O Brasil tem adotado um discurso dissonante em relação àquele que predomina nos BRICS. O Brasil está se distanciando do caminho que provavelmente os BRICS adotarão. Agora, um grupo maior. Vale ressaltar, inclusive, que houve finalmente a formalização do pedido da Turquia para que o país seja aceito e passe a fazer parte desse bloco. O Erdogan, ele até anteontem dizia, e seu partido também, que esse é o desejo da Turquia, mas que não havia sido feito um movimento decisivo. Horas depois, esse movimento foi feito e a Turquia formalizou o seu pedido, que obviamente interessa demais a China, a Rússia. A Turquia é um país da OTAN, ela faz parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, essa gigantesca força armada imperial que tem na Turquia, muitas vezes, a sua voz dissonante. A Turquia cansou-se de ser tratada com desconfiança e, em muitos momentos, mal tratada pela União Europeia. Porque também, reivindicação antiga da Turquia, ser admitida na União Europeia. A União Europeia fez exigências, inclusive de que não houvesse pena de morte na Turquia, mas sempre que a Turquia atendia a uma reivindicação, vinha outra e outra, e basicamente o país percebeu que havia muita resistência e há na Europa para que a Turquia seja recebida na União Europeia. E com o Erdogan, o jogo mudou. A Turquia parou de pedir que a União Europeia a aceite. E passou a dizer, olha, se entrarmos bem, se não entrarmos está tudo bem também. Só que Erdogan percebeu que os BRICS já não são um mero bloco comercial, econômico, que os BRICS avançam não apenas com o seu novo banco de desenvolvimento, que aliás tem a Dilma Rousseff hoje como presidente, mas que os BRICS avançam no sentido de que esse bloco se torne uma aliança política. E uma aliança política com um princípio ideológico. Único princípio. Não há a ideia de se impor modelo econômico, regime político, respeito a isso ou aquilo. Cada país deve lidar com a sua história e com os seus problemas. Mas o ponto de convergência deve ser a atitude anti-imperialista. A ideia de que o mundo não pode ser comandado pelos Estados Unidos, de que os Estados Unidos não podem arvorar a terem a condição de polícia do mundo, governo do mundo, árbitro do mundo e o centro de onde deve emanar toda a organização econômica, política e social. E aquele que não precisa dar satisfações quando decide punir um país, um povo, um governo que resista
ao seu domínio, ao seu comando. Essa ideia tem ganhado muita força porque ela é incentivada e recebe combustível permanente de Moscou e de Pequim. Então agora não são apenas Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Agora também há o Irã, também os Emirados Árabes Unidos, também o Egito, a Etiópia e há uma expectativa de que o governo da Arábia Saudita pare de hesitar, porque a Arábia Saudita formalmente aderiu, mas tem mantido distância, evitado mandar representantes a reuniões do bloco, etc. Claramente porque sofre pressão dos Estados Unidos, que são os principais fornecedores de armas para a Arábia Saudita. O Departamento de Estado disse aos sauditas: cessem esse movimento de aproximação com o Irã, que foi, aliás, uma grande tacada diplomática feita pela China, que reuniu representantes diplomáticos do Irã e da Arábia Saudita em Pequim, e houve uma aproximação que era considerada inviável, impossível, inclusive com o compromisso de reabertura de embaixadas. A pressão é grande sobre a Arábia Saudita, mas ela, que exporta petróleo mais que todos, o Irã, com suas reservas formidáveis de petróleo, sob sanções, mas que encontrou no mercado chinês a saída para o seu petróleo, a Rússia, segunda maior produtora de petróleo do mundo, os Estados Unidos produzem mais, porém, consomem tudo que produzem e ainda dependem de importação. Mas a ideia não é ter apenas países ricos em petróleo e gás, mas países que tenham importância regional estratégica e que tenham a convicção de que não podem se dobrar ao imperialismo. Esse é o ponto de convergência. Organização econômica, modo de produção, organização jurídica, funcionamento do Estado, mais ou menos ou nenhuma democracia, nada disso entra na lista de exigências. Apenas a atitude anti-imperial. Por isso, governos tão diferentes entre si, países tão distintos entre si, povos muito diferentes entre si, estão hoje no BRICS. O Brasil, país fundador, um país imenso, entre as maiores economias do mundo, importante economicamente, importante inclusive no fornecimento de comida e de alguns minérios para o mundo, com um parque industrial decente, que precisa ser renovado, ser revitalizado, ganhar com condições de competir, mas que é um parque industrial consolidado, não é um país em industrialização ou com um grande complexo industrial de uma área só. É um país de diversidade de produção industrial. E é o principal país da América do Sul. Só que o Brasil tem resistido à ideia de os BRICS se tornarem esse bloco
político. E por que não dizer político ideológico, já que deve haver esse ponto de convergência, a atitude anti-imperialista. Vale notar ainda que hoje começou em Pequim o Fórum China-África. E a África, que já tem o Egito, deverá ter a Argélia, além da África do Sul, é claro, nos BRICS. A África hoje está passando por um grande processo de transformação. Países pobres estão demonstrando a coragem que o Brasil não demonstrou até hoje em relação aos que controlam a política internacional, a divisão internacional do trabalho, enfim, os poderes políticos que expressam os interesses do capital financeiro. Mali, Níger, Burkina Faso e agora o importante Senegal. Esses países disseram basta à França. No final da década de 50 do século passado, de Gaulle fez uma visita. Visitou as colônias francesas. Eram 17. De Gaulle sabia que o colonialismo formal estava com os dias contados. E propôs uma grande aliança franco-africana. Aqueles que resistiram foram mortos. Foram mortos pelo serviço de inteligência da França, pelo exército francês e também pela CIA e em ações militares dos Estados Unidos. Foram mortos, assassinados, derrubados. E aí, a condição seguinte foi a adesão. E quando alguém se levantava, como aconteceu com o Guiné, quando alguém se levantava contra esse domínio estrangeiro, vinham as sanções. Inclusive dos Estados Unidos, que em tese nada tinham a ver com a história, mas que obviamente enxergavam a conexão do domínio de alguns países europeus sobre a África como algo que interessava a política imperial dos Estados Unidos. A Europa seria representante dos interesses imperiais, com o colonialismo informal. Moeda cunhada na França, reservas, Banco Central francês, valor da moeda determinado pela França. Isso é domínio, isso é controle. E quando acabou o franco para os franceses, que aderiram ao euro, a moeda franco-africana permaneceu vigente. Depois mudaram o nome já no governo Macron. Com cinismo, a mudança de nome, claro, nada representa, mas Macron tratou como nova fase das relações. O fato é que os franceses estão sendo retirados desses países. Suas forças armadas estão sendo removidas, substituídas, inclusive, por, em alguns casos, caso do Mali, Burkina Faso, soldados russos. Ou então, paramilitares do grupo Wagner, obviamente, sob ordens de Moscou.
e que estão lá para enfrentar os grupos terroristas financiados pelos europeus. Para enfrentar esses grupos, cada governo ficou com liberdade para escolher o melhor caminho. E Mali e Burkina buscaram esse apoio dos russos. Disseram ao Níger: não pode vender urânio para o Irã. O Níger respondeu à França: eu vendo urânio para quem eu quiser. A Dinamarca, a Suécia, a Alemanha disseram para os governos do Mali, de Burkina, do Níger: se vocês continuarem assim, nós vamos embora. E a resposta foi: por favor, partam logo. Desapareçam de uma vez. Não precisamos de vocês. Hoje, todos os países africanos têm investimento chinês. Todos. E cresce a rede de alianças da Rússia. Aí não é o mesmo modo de operação da China. A Rússia nem tem recursos para isso. A China está investindo, empresta dinheiro, chega uma hora o país não pode pagar e, obviamente, passa a ter uma relação, digamos, política dependente em relação à China. E a Rússia, por sua vez, negocia apoio militar, estratégico, mas também financeiro, cancelando dívidas de alguns países com a Rússia. A Rússia cancelou dívidas. Falando em cancelar, Rússia e China decidiram esta semana que não há mais entre eles disputas territoriais. Todas as disputas acumuladas por décadas desapareceram por decisão de Putin e Xi Jinping. Rússia e China não disputam mais territórios. Esse gesto aparentemente pouco significativo, na verdade representa um selo nesta aliança que é inédita na sua dimensão. Nunca China e Rússia estiveram tão próximos. Então forma-se um grande bloco que é econômico, que é político, que é comercial, mas que tem também o seu traço ideológico, o anti-imperialismo. Outro dia eu vi um professor africano dizendo: olha, os chineses chegam aqui, eles não perguntam como funciona o parlamento, como funciona o judiciário, se tem reeleição ou se não tem, se são reeleições sem limites ou se há um limite de reeleições. Não perguntam nada. Eles perguntam o que vocês precisam. Enquanto, por exemplo, o México, esta semana também, López Obrador, que está indo para as últimas semanas como presidente, mas terá uma aliada como sucessora, a Sheinbaum. O López Obrador, ele cancelou qualquer diálogo com a Embaixada dos Estados Unidos e do Canadá. Por quê? Porque o Congresso mexicano recebeu e está aprovando uma mudança no judiciário para que magistrados, juízes, procuradores sejam eleitos pela população. Na minha opinião, inclusive, isso não funciona. Mas não importa. É uma decisão do México, do governo do México e do Congresso mexicano. Pois Estados Unidos e Canadá começaram. Estamos preocupados, isso não pode. Aí o Obrador respondeu óbvio. Mas quem perguntou a vocês se vocês concordam ou não? Isso é um assunto interno mexicano. O Brasil não tem feito isso. Quando Laura Richardson, chefe do Comando Sul, chegou aqui e disse: o Brasil tem de ter menos relações com a China,
O Brasil faz parte, historicamente, do grande bloco liderado pelos Estados Unidos. E aí ela começa a desfilar as propriedades que ela julga os Estados Unidos têm. Temos o xisto na Bolívia, no Chile, na Argentina, temos o petróleo argentino. Temos as reservas florestais amazônicas, reservas florestais, que obviamente na cabeça dela, e de Washington, e do Departamento de Defesa, e do Departamento de Estado, e da CIA, dão aos Estados Unidos o direito de dizerem: não façam isso, façam aquilo, e se me contrariarem, colocarei aí uma base militar. E o Brasil ficou calado. E a embaixada chinesa precisou responder. Precisou dizer: ô general, a senhora não é brasileira, não é chinesa, não trabalha para o governo brasileiro, não trabalha para o governo chinês e não tem nada a ver com as relações entre Brasil e China. Quem lhe deu o direito de opinar a respeito de relações comerciais? Quem? E o Brasil não falou nada. Itamaraty, o Lula, ninguém falou nada. Celso Amorim. Pois o Obrador falou. E a África não só tem falado, como tem lutado, tem feito revoluções. E China e Rússia perceberam isso. Olha, nós nunca colonizamos esses países, não os exploramos, e temos agora um campo aberto, porque eles precisam, claro, de parceiros internacionais. É óbvio. O mesmo raciocínio eles fizeram em relação à Venezuela. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, está cercada por sanções, em gravíssima crise econômica. O governo perde, inclusive, o contato com suas bases populares. Vamos socorrer a Venezuela. Socorreram, a economia foi restaurada, a inflação, que estava na casa de 3 dígitos, foi de 1% em julho, a PDVSA se recupera fortemente, as Forças Armadas venezuelanas com armamento russo, apoio financeiro e econômico da China. Por que fizeram isso? Porque gostam do Maduro, apreciam o jantar na embaixada venezuelana em Moscou e em Pequim? Não. É luta ideológica. É o que chamam de resistência ao império. E querem a Venezuela nos BRICS. E no ano passado disseram: Lula, esse é um assunto do Brasil, é a América do Sul. Você está nos BRICS. Então você tem o direito de convidar a Venezuela. O Lula tergiversou, não respondeu e convidou a Argentina. Só que aí o Milei ganhou a eleição e disse: muito obrigado, não quero. E o Brasil depois até falou em convidar a Bolívia, mas resiste à ideia de ter a Venezuela nos BRICS. Então o Putin está convidando a Venezuela para um encontro em Moscou, no âmbito dos BRICS. Então, o Brasil tem dito: nós queremos o BRICS, queremos que os BRICS funcionem, que essa relação, essa aliança seja comercial, que haja transferência tecnológica, mas vamos parar por aí. O Brasil não quer afrontar, confrontar, desafiar o poder econômico, político, militar dos Estados Unidos. E aí o Brasil usa o conceito de Ocidente. Nós somos do Ocidente.
Sabe qual é o problema? Que em Londres, Paris, Berlim, Washington, Nova York, Munique, Madrid, eles são o Ocidente. América do Sul e mais, mesmo o México na América do Norte, mas a América Latina, esse conceito histórico, cultural, geográfico, a América Latina é o quintal, é o nossa área de influência da Laura Richardson, é o nós temos lítio, nós temos petróleo do xisto, nós temos reservas florestais, nós temos petróleo. Onde? No quintal. E esse é o Ocidente. É o Atlântico Norte. Não é o Atlântico Sul. Mas o Brasil tem, no seu imaginário, na sua formação, inclusive, do seu Estado republicano, rapidamente a influência francesa foi substituída pela inglesa e a inglesa pela americana, e esta se consolidou. E parece algo intocável, que não pode ser transformado. Nós somos o Ocidente. Geograficamente, sim. Em geopolítica, não. O tratamento dado à América do Sul é de quintal do Ocidente. É de nossa grande fazenda e nossas grandes reservas. Lá nós plantamos comida, nós extraímos petróleo, lítio. É a nossa grande reserva. E quando alguém nos enche, quando alguém nos incomoda, nós derrubamos e colocamos alguém, ou civil, ou militar, ou sanguinário, não importa, mas alguém que atenda aos nossos interesses. É isso que está sendo confrontado. E duas potências perceberam isso. E agora a África do Sul, que aliás adotou um discurso que o Brasil nunca adotou. O Ramaphosa disse agora, em Pequim, inclusive atacando as explicações do governo ucraniano para o conflito. O jogo é pesado, ninguém está fazendo nada por caridade ou por amor aos outros povos. É um jogo político-ideológico. E talvez, em pouquíssimo tempo, não seja mais viável ter um pé em cada canoa ou ficar em cima do muro sem saber escolher ou tentando ser uma espécie de ponto de conciliação. Essa possibilidade não existe mais, meu caro Ronald G. Mendes. 4h02. Esse é o Bandeirantes Acontece. Tema de abertura fundamental para você mandar para os seus amigos. O podcast Entendendo a Notícia. Fica aí à sua disposição assim que o comentário do Zaidan termina. Já já estará aí nos principais agregadores de podcast, no nosso site, no YouTube, no Facebook, em todas as nossas redes.